Olá, crianças, tudo bem com vocês? Então, vamos à nossa atividade de hoje, né? Então, hoje é quinta-feira, dia 5/8 de 2021. Nesse primeiro momento, a gente vai fazer as páginas 134 a 137 de matemática. Então, vamos aqui. Coloquem aí a data, tá? Olá, crianças! Hoje vamos aprender a fazer registro, estimativa, medição e comparação de comprimentos utilizando as unidades de medidas padronizadas de ambientes e polígonos. Então, na aula passada, a gente estudou, a última aula de matemática, a gente estudou as medidas não padronizadas, que são aquelas formas de medir, né, caseiras, com o palmo, com o pé, com o passo, né, crianças? E hoje vai ser o contrário. A gente vai estudar as medidas padronizadas, ou seja, são aquelas formas de medir que tem um padrão em qualquer parte do mundo. Então, se for aqui no Brasil, se for em outro país, ou se for aqui em Petrolina ou em outro estado, é a mesma forma de medir, não altera, porque no caso da forma de medir não padronizada, ela altera dependendo da pessoa, porque cada um tem um tamanho de mão diferente, tem passos diferentes, né? Então aqui é padronizada por isso, porque é um tamanho só, em qualquer parte, em qualquer lugar que a gente vai. Entendeu? Aqui é a régua, aqui é a trena e aqui é a fita métrica. Então, aqui são elementos de medição padronizados. Então, olá, amiguinhos e amiguinhas. Hoje vamos dar umas dicas sobre as unidades de medidas padronizadas. Fiquem atentos às dicas. Então, vou apresentar para vocês alguns instrumentos de medidas de comprimento padrão mais comuns no nosso dia a dia, que a Pro já falou, né? Então, as réguas, fitas métricas e trenas são instrumentos adequados para medir a largura e o comprimento de diversos objetos, desde uma folha de papel ao comprimento de uma sala. Então, a menor unidade de medição de uma fita métrica comum é de 1 milímetro. Então, vamos aqui. Eu também vou dar umas dicas sobre as medidas padronizadas. Medidas de comprimento quando necessitamos medir a altura de uma pessoa, tamanho de uma mesa, ou comprar tecido, uma barra de cano ou de ferro, entre outros objetos, utilizamos as medidas de comprimento. Isso mesmo, Duda linda. Então, aqui. Agora que já sabemos algumas dicas de orientações, vamos testar nossos conhecimentos. Vamos lá? Então, vamos começar pela leitura do poema que fala de um instrumento de medida de comprimento muito utilizado na escola e em outros lugares. Então, é a régua. Aqui é um poeminha, vamos ler com a Pro. A régua. Com uma régua na mão, posso medir quase tudo, com precisão. A mesa, a porta, o balcão e até mesmo o tamanho do meu dedão. Mas existem algumas coisas que a régua não mede. Não mede, não a tristeza, a alegria, o amor, a compaixão e outros sentimentos do coração. Então, vamos aqui. Olá, amigos e amigas. Após a leitura e apreciação do poema sobre um instrumento de medida de comprimento bastante utilizado em nosso dia a dia, vamos falar um pouco sobre a régua escolar. A régua é um instrumento de medida de comprimento. Ela está dividida em partes iguais, chamadas centímetros. cm é o símbolo do centímetro.
cm, ó, minha gente. É a abreviação do nome centímetro. Então, observem aqui quanto equivale 1 centímetro. Então, cada partezinha da régua representa 1 centímetro. Será que dá pra gente contar aqui quantos centímetros tem essa régua? Vamos ver se dá. Então, aqui é 1, 2 centímetros, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 centímetros. Então, essa régua aqui, ao todo, tem 10 centímetros. Então, a régua serve para medir objetos pequenos. Então, agora respondam aqui essas questões. Para que serve a régua? Aí, escreve aqui a resposta. Letra B. De acordo com o poema, quais objetos podemos medir com a régua? Então, volta lá no poema, lê novamente para achar a resposta. Você já utilizou a régua para medir algum objeto? Quais? Então, aqui vocês vão circular os objetos que é possível medir com a régua, tá? Quais desses aqui a gente consegue medir com a régua? Aí vocês circulem. E aqui, na questão número 3, vocês vão observar as figuras e escrever a medida do comprimento de cada uma. Então, aqui, ó, que é uma lapiseira. Quantos centímetros ela mede? E esse clipe também. E também a borracha. Então, observem aí a medida e coloca aqui a resposta, tá? E agora aqui. Estime e registre a medida do comprimento de cada desenho em centímetros. Faça primeiro a estimativa e depois, com a régua, escreva a medida real, tá bom? Então, aqui, vocês vão estimar, chutar um valor aproximado de medida aqui do clipe. Aí, coloca aqui. Desse outro objeto também, coloca aqui. E desse também. Aí, depois, pega uma régua e mede aqui a figura. E vê quantos centímetros realmente ela mede, tá? Aqui, coloca a medida verdadeira, a medida real. E aqui na questão número 5, quantos palmos cabem em 1 metro de barbante? Crianças, para responder essa questão aqui, vocês podem utilizar outro objeto. Não precisa ser só o barbante não, tá bom? Podem pegar 1 metro de corda, 1 metro de fita. Então, para responder essa questão, vocês vão usar o que vocês tiverem aí em casa de objeto disponível, tá bom? Então, aí vocês vão e medem. Quantos palmos cabem em 1 metro? Aí vocês vão contar, né? Quantos palmos cabem em 1 metro do objeto que vocês escolheram aí em casa. E letra B, quantos pés cabem em 1 metro, tá? Então, vocês vão medir tanto os palmos como os pés. E essa foi a atividade do dia de matemática.